Diferente do que muitos podem pensar, quando o motor de um helicóptero falha, não é isso que acontece. Todos os helicópteros têm um paraquedas oculto, que pode ajudá-los a pousar com segurança se os motores falharem. Porém, não é exatamente desse tipo de paraquedas que estou falando. Na verdade, a carta na manga a qual me refiro é a autorrotação. Ela utiliza apenas as pás do rotor, sem potência alguma, como um paraquedas, semelhante ao planeio de um avião quando perde todos os motores. Ou como esse cara em seu barco giroscópico que está voando enquanto é puxado por um cabo. Mas podemos perguntar, por que o operador deste barco voador teme soltar a linha? Ou que permite que giroplanos voem mesmo sem motores nas pás? Como alguns helicópteros podem injetar seus pilotos durante uma emergência sem transformá-los em carne moída? E, finalmente, por que os helicópteros caem com mais frequência do que os aviões? O que você acha que é a razão por trás de todas essas coisas? Fique conosco e descobriremos neste vídeo. Em 2015, o famoso astrofísico americano Neil Tyson tuitou sobre como um avião com motores falhados se transforma em planador. Mas um helicóptero com motores falhados se transforma em um tijolo. No entanto, não é bem assim. Um helicóptero só se transforma em um tijolo se suas pás de rotor não estiverem girando. Essa situação pode ser simulada, e é assim que muitos dos testes de colisão de helicópteros são normalmente conduzidos, sem um rotor giratório. Mas na prática, um helicóptero com motores falhados age como essa folhinha. E então, o que ela tem de tão especial? À medida que ela cai em direção ao solo, sua asa plana e assimétrica começa a gerar turbulência no ar. Isso é conhecido como vórtices de bordo de ataque. Este experimento mostra claramente os vórtices gerados atrás da borda da lâmina em rotação, que por sua vez geram sustentação à medida que ela cai. Além disso, a resistência do ar retarda a queda, assim como um paraquedas. Isso explica por que essas folhinhas não caem rapidamente, elas autorrotacionam. Esse mesmo fenômeno permite que um helicóptero com motores falhados pouse com segurança. Essa autorrotação não serve apenas para pousos de emergência dos helicópteros. É possível também usá-la para voar por um período prolongado, assim como esse cara. Voltaremos a ele em um minuto. Primeiro vamos entender como exatamente um helicóptero realiza a autorrotação. Durante um voo normal de um helicóptero, as pás, alimentadas pelo motor, puxam o ar de cima e o expelem para baixo, gerando assim a sustentação. Mas quando o motor perde potência, esse fluxo de ar se inverte. À medida que a gravidade puxa o helicóptero para baixo, o ar faz com que as hélices girem, assim como um catavento gira quando uma criança corre com ele em suas mãos. Mas, para que isso aconteça, o helicóptero precisa estar a uma altitude mínima de cerca de 150 metros. Isso para garantir que as pás terão tempo suficiente para atingir uma rotação constante. Quanto mais rápido as hélices giram, mais devagar e seguro é a descida. Agora, sobre a alavanca coletiva. Um dos principais controles de um helicóptero. Puxar a alavanca coletiva aumenta o ângulo das pás e abaixar a alavanca torna as pás mais planas. Quando o rotor é alimentado pelo motor, aumentar o ângulo gera mais fluxo de ar e sustentação, mas também aumenta o arrasto. Para autorrotar, o piloto deve baixar a alavanca coletiva completamente. Com a pá na horizontal, o arrasto com o ar no sentido do giro será menor. Isso significa que as pás podem girar mais rápido à medida que o helicóptero é puxado para baixo pela gravidade, resultando em uma descida mais lenta. A autorrotação de um helicóptero possui quase o mesmo coeficiente de arrasto de um paraquedas. Isso significa que durante a queda, realmente é como se o helicóptero estivesse equipado com um paraquedas. E ao contrário dos pilotos de aviões militares, a maioria dos pilotos de helicóptero não tem o luxo de usar um assento ejetor em uma emergência. Mas alguns fabricantes desenvolveram uma estratégia para ejetar os pilotos do helicóptero sem atirá-los através de pás que giram a 500 rotações por minuto. O primeiro helicóptero do mundo equipado com um assento ejetor foi o Ka-50 russo.
O problema de transformar pilotos em carne moída foi finalmente resolvido, mas a solução não foi simplesmente ejetar os pilotos para baixo. Antes que o foguete do assento ejetor seja acionado, as hélices são afastadas usando cargas explosivas no disco do rotor, e a cúpula é então ejetada, permitindo um ejetamento seguro. No entanto, apesar da autorrotação ser um recurso de emergência, às vezes um piloto é forçado a entrar em autorrotação mesmo quando o motor está funcionando bem, e isso acontece quando há um problema com o rotor de cauda. Uma das funções do rotor de cauda é compensar o torque do rotor principal. Se não houvesse rotor de cauda, o torque gerado pelo rotor principal giraria o helicóptero, deixando-o fora de controle. Portanto, em caso de falha do rotor de cauda, o piloto pode desengatar a potência dos rotores principais para iniciar a autorrotação. Isso impedirá que o helicóptero gire descontroladamente em torno de si mesmo, porque embora as pás do rotor principal continuem girando durante a autorrotação, como a potência não é gerada pelo motor, não há praticamente torque nenhum. Voltando a esse cara pilotando sua aeronave de rotor. Isso é chamado de autogiro, girocóptero ou giroplano. Parece um helicóptero, porém ele voa usando apenas a autorrotação. Há uma hélice na parte de trás, que é alimentada por um motor, mas isso só fornece movimento para a frente, não sustentação. À medida que o veículo acelera no chão, o ar flui através de seu rotor de giro livre, que gera sustentação suficiente para voar e permanecer no ar. Assim como um helicóptero em autorrotação, o rotor de um autogiro não produz torque, portanto, não é necessário rotor de cauda. A guinada é controlada por um leme, que fica na cauda. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães usavam uma espécie de pipa de rotor atrás de seus submarinos. Isso era essencialmente um autogiro, mas sem motor algum. A tração dos submarinos é o que puxa-os para frente e a partir desse movimento surge naturalmente a autorrotação por meio do fluxo de ar. Mas as pipas de rotor não eram usadas apenas para reconhecimento militar. Elas também eram usadas para diversão. Em cerca de 5 minutos, o barco giroscópico estava pronto para partir, o que, assim como o autogiro anterior, voava com a ajuda da autorrotação. A única diferença era que não havia motor a bordo. O momento à frente era gerado pelo barco de reboque na frente. O treinamento para pilotar o barco giroscópico demorava poucas horas. Porém, existia um detalhe: o operador não tinha permissão para soltar a corda. Caso o piloto se desprendesse do cabo, o barco giroscópico simplesmente autorrotacionaria e pousaria lentamente na água. Então, por que o operador não podia se soltar? Bem, porque isso seria considerado ilegal. No momento em que o operador soltasse a linha de reboque, o barco giroscópico seria considerado uma aeronave, e operar uma aeronave exigiria uma licença de piloto, que ele não tinha devido ao curto treinamento. O surgimento dos helicópteros pode ter tornado os autogiros obsoletos para muitas aplicações militares. Os helicópteros são simplesmente muito mais poderosos e podem transportar cargas muito maiores, mas eles não estão isentos de riscos, mesmo em terra. Um helicóptero pode se autodestruir enquanto está simplesmente parado no chão, e isso geralmente pode acontecer quando o rotor tem mais de 2 lâminas. Você pode ter notado o que acontece quando as roupas dentro de uma máquina de lavar se acumulam de um lado à medida que o tambor gira. Em casos extremos, a máquina de lavar pode se destruir. Uma coisa semelhante pode acontecer com helicópteros que têm 3 ou mais hélices. Isso ocorre porque elas podem avançar ou atrasar em sua rotação, o que desloca o centro de gravidade do helicóptero. Agora, no ar, isso não é um grande problema. Mas assim que o helicóptero toca o solo, pode-se formar uma ressonância na estrutura em suspensão e, se não for evitada, pode sair rapidamente de controle. Mas há uma solução. O piloto deve pairar rapidamente assim que a ressonância no solo começar, e a agitação parará imediatamente. Os helicópteros de 2 lâminas são bastante seguros contra a ressonância no solo, uma vez que as lâminas são uma estrutura rígida e não podem afetar o centro de gravidade do helicóptero.
Porém, ainda falta algo. Existe algo em toda essa história que ainda não foi mencionado e é fundamental. Estou falando de você, você que acabou de dar um like no vídeo e se inscreveu no canal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!